Assembleia Geral, muito boa tarde. As famílias estão a consumir mais e a poupar menos. Os dados do INE relativos ao primeiro trimestre mostram que o crescimento dos gastos das famílias foi superior ao rendimento disponível, o que fez baixar a taxa de poupança. Os portugueses estão, sobretudo, a comprar carros novos. Os portugueses estão a poupar menos e a gastar mais, o que significa que as famílias estão a canalizar o aumento dos rendimentos para o consumo e não para a poupança. É isso que indicam os números publicados pelo INE. A taxa de poupança das famílias recuou para 6,8% do rendimento disponível nos 3 primeiros meses do ano e saiu inferior à registada em 2014. Os economistas acreditam que a atual conjuntura permite a recuperação dos níveis de confiança e a melhoria das perspectivas no mercado de trabalho, os quais permitem reduzir os níveis de precaução. O reforço do consumo tem sido principalmente na compra de carros novos, que subiu 33,1% até março. De recordar que desde o início do ano que estão a ser repostos 20% dos salários da função pública e grande parte dos pensionistas já não paga contribuição extraordinária de solidariedade. A estes fatores juntam-se ainda a redução dos juros e a descida da taxa de desemprego. Os economistas acreditam que a taxa de poupança pode continuar a cair, já que o futuro próximo, quer seja com a coligação ou com o PS no governo, indicam que a reposição de rendimentos vai continuar. A taxa de poupança chegou a atingir os 10,5% do rendimento disponível durante a crise. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta. Já está a consumir mais do que no ano passado? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E são nossos convidados neste Assembleia Geral Pedro da Anunciação e Paulo Caldeira, da Kantar World Panel, uma empresa que faz estudos de mercado sobre o consumo dos portugueses e os comportamentos dos portugueses em relação às compras. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Assembleia Geral. Paulo Caldeira, começo por si. Esta tendência de os portugueses estarem a gastar mais e a poupar menos, podemos de alguma forma interpretar como uma tendência momentânea, porque tiveram muito tempo asfixiados e, portanto, agora estão a aproveitar e vão voltar a poupar, ou acredita que se vai manter esta tendência pela sua experiência? É possível. Na realidade, temos que ver uma coisa um pouco mais profunda, porque o consumo pode dizer muitas coisas. Pode ser consumo automóvel, pode ser consumo de eletrodomésticos ou pode ser consumo de bens de primeira necessidade. E, portanto, temos que separar um pouco as águas a esse nível. No que diz respeito ao consumo de bens de primeira necessidade, chamado grande consumo, os portugueses estão a consumir menos. Aliás, há 4 anos que consomem cada vez menos. E, portanto, a otimização das compras dos produtos de grande consumo está a ser feita de forma clara. Está a falar de valor. Estou a falar de valor e de volume, em ambas as variáveis. E o que nós vemos aqui é que o volume comprado é, ainda no primeiro trimestre, menor em cerca de 2%. Também no mercado da roupa, também há uma redução do volume em 3%. Mas, em contrapartida, por exemplo, no mercado de combustíveis automóveis, já há um incremento. E, portanto, há uma diferença... Assim como na venda de automóveis. Assim como na venda de automóveis. Portanto, há uma diferença grande quando se fala de consumo no seu bolo. Podemos ter uma ideia um bocadinho errónea do que é a realidade dos factos. Há áreas onde o consumo realmente está a aumentar e há áreas onde o consumo não está a aumentar. E como é que se explica que esteja a cair em bens de primeira necessidade e esteja a subir em combustíveis e automóveis? Temos que ver a dimensão das coisas. Quando vemos compra de automóveis, estamos a falar de quantas famílias? Estamos a falar de um número ainda pequeno de famílias, o que é suficiente para fazer o incremento de venda de automóveis. Porque o valor de cada um é grande. Porque o valor de cada um é grande e, portanto, o número de automóveis que se vende num trimestre ou num semestre, obviamente em Portugal estamos a falar de 30, 40 mil automóveis por ano, e, portanto, não estamos a falar de 3,7 milhões de lares que existem em Portugal. E, portanto, temos que ver aqui a noção do peso das realidades. É evidente que a área informática, a área dos automóveis,
pode estar a crescer, com certeza, mas temos que ver que o consumo engloba muita coisa e temos que ver o que é que pesa em cada um deles. Pedro da Anunciação, estes dados do INEC dão conta que as famílias estão a gastar do rendimento disponível que têm, gastam mais do que aquilo que poupam. Quer dizer que não aprendemos nada com a crise de 2008? Não sei se não aprendemos, mas sabe, as pessoas... Eu não sou um exemplo. Eu não sou um exemplo, desde já que não estou a consumir mais. Sabe que eu não compro roupa há mais de 10 anos. Não tenho dinheiro, tenho uma família grande, 8 filhos, aquela coisa é complicado. Pertenço a uma classe profissional também difícil hoje em dia em Portugal. Sou jornalistas, como você sabe. Mas, sabe, não me surpreende nada, perguntou o estudo do Paulo Caldeira, de certeza muito mais pormenorizado, mas hoje vi no noticiário da SIC eles entrevistarem sobre isto, porque o tema foi porque ontem o INE divulgou estes dados, entrevistarem sobre isto agências de viagens, negociantes de roupa, até de roupa cara, e tanto os vendedores, curiosamente, passam a vida a queixar-se que não, estamos a vender imenso, portanto não é só carros, as viagens este ano vão ser uma coisa extraordinária, dizer os agentes de viagens, não sei se foram escolhidos a dedo, ou foram escolhidos talvez de forma menos científica, mas realmente estavam muito satisfeitos, e os que apareceram no noticiário... Que os portugueses vão gastar menos. Pois, mas depois entrevistaram pessoas isoladas na rua, que também não quer dizer nada, se apanha-se um tipo na rua, sabe-se lá quem é, e só entrevistaram, só vi 2. E esses 2 achavam que não, que era tudo uma tragédia, que não podiam passar férias a lado nenhum e que não... ou contra, mas os vendedores não vender a alguém. Agora, quando você perguntava há bocadinho ao Paulo Caldeira se compreendia que os bens de primeira necessidade diminuíssem e os automóveis caros aumentassem, eu compreendo isso perfeitamente, porque quem está mal, e quem está bem, nunca esteve mal, não quer dizer nada, são classes diferentes as que fazem consumo. Mas segundo os dados do INE, isto deu, inclusivamente, apesar de números preocupantes quanto ao déficit público, deu para aumentar o PIB. Quer dizer, isto não é negativo, porque deu para aumentar o PIB, deu para fazer uma retaguarda a empresas de exportações que estão a exportar menos para os mercados que tinham conquistado. Portanto, isto não foi... Bem, não sei, o estudo, de facto, dele é mais científico, de ser mais pormenorizado, mas os dados do INE também devem ser um bocadinho... E hoje o da SIC não era nada científico, mas era muito positivo. Eu achei, porque todos os natais você repara que nos jornais entrevistam sempre as lojas, dizem, é uma tragédia, não vendemos nada, isto vai acabar. Outro dia, aliás, há um caso de agora desta época. Eu acho que não me lembro de uma época tão boa de cerejas em Portugal. Cerejas gordas, pretas, boas, a preços razoáveis e tal. Mas quando começou a época que foi agora, porque a época das cerejas é pequena, sim, é o mês de junho, quando começou a época, diziam, não, isto vai ser uma tragédia, este ano veio umas ventanias na época pior, foi agora, no final de maio, e foi tudo, desapareceram as cerejas todas. Mas afinal, os últimos notícias dizem que nunca se vendeu tanta cereja da Serra da Gardunha como este ano, porque isto tudo se passava da Serra da Gardunha, mesmo os que diziam dizer que isso é uma tragédia, porque tinha havido as tais ventanias. Portanto, olha, eu sei lá, apareceram uns tipos assim, quer dizer que está tudo bestial, que vendem viagens como nunca venderam, das agências de viagens que vendem roupa como nunca venderam. Eles alguém de vender, pelo menos aqueles que foram entrevistados, estão a vender, não é a mim, eu não compro roupa há 10 anos, não é mal Pedro, vestido. E de alguma forma estes dados do INE dão força à teoria e à base do Partido Socialista de assentar o crescimento económico no consumo interno? Por um lado, sim. Mas não só isso, é porque hoje a mensagem que passa, não só do PS, como a mensagem que se pode considerar eleitoralista da maioria é isto vai ser tudo agora ao céu, acabou-se a crise, vamos comprar, vamos viver bem, vamos ver. Portanto, a mensagem que as pessoas recebem é toda uma mensagem de confiança. Tanto que, segundo os dados que eu leio, embora agora se esteja a acentuar isto mais, porque interessa talvez ao Governo, desde 2013 que andou a dizer, eu lembro-me que eu até trouxe aqui umas notas de notícias em 2013, que já falavam nisto, que o aumento da a confiança está a aumentar. Se é verdade, estes estudos do Banco de Portugal e do INE desde 2013, nos estudos do Banco de Portugal e do INE, a confiança está a aumentar desde 2013. Portanto, é como que há dias, quando veio aquelas notícias de importações e exportações, os jornais muito pró-governamentais diziam que as importações tinham aumentado imenso, as exportações descido, depois o JN
pôs as coisas de uma maneira um bocadinho mais negativa, dava as exportações aumentarem mais do que as importações, com os mesmos dados do INE, é extraordinário, com os mesmos dados do INE, o JN dava as importações aumentarem mais do que as exportações. E mesmo excluindo os combustíveis, eles davam uma coisa muito equilibrada, quase igual. E se acrescentarem os combustíveis, dava as importações muito maiores que as exportações. No Observador já não era assim, sei lá onde. Portanto, há análise e leitura para Pelos todos os números. os mesmos dados Paulo estão lidos de maneira diferente. Sabe, com certeza. É perigoso, Paulo, fazer um programa de governo com base em previsões de consumo interno? Eu nunca fiz um programa do governo. Sim, mas é perigoso perspectivar o crescimento económico com base no consumo interno, e o consumo é a área onde trabalha. O consumo é sempre uma área fundamental para qualquer economia. Quer se queira, quer não, é sempre importante. Não sei se é o único pilar, mas é um pilar fundamental. É evidente que esta diferença que existe hoje nas áreas de consumo, e eu queria enfatizar isso, ou seja, existe uma grande diferença. Há áreas em que estão realmente a progredir e áreas que não estão a progredir. Isso tem a ver com aquilo que dizia Pedro da Anunciação, entre os pobres continuam pobres e quem tem dinheiro continua a ter dinheiro? Sim, ou seja, não sei se é uma questão só de dinheiro, mas também é de atitude face ao futuro. Ou seja, a questão também psicológica, de confiança, é muito importante no consumo. Às vezes é mais importante até o índice de confiança que as pessoas têm do que aquilo que é a disponibilidade económica, e, portanto, é muito importante o indicador de confiança. É muito importante, como falou, os dados do INE. Realmente nós estamos recordes que não víamos desde 2002 a nível de confiança. Portugal tem um índice de confiança negativo. Agora, está muito menos negativo do que está desde 2002. E, portanto, isso tem que ter, ou deve ter, teoricamente, um impacto positivo no consumo. É evidente que esse impacto positivo no consumo não se começa a se sentir de uma forma transversal em todas as atividades, em todos os setores de atividade. Há áreas que melhoram primeiro, há áreas que melhoram depois. O que é que está a melhorar primeiro? A venda de automóveis, a venda de equipamentos informáticos, a venda de equipamentos de eletrónica. Essas áreas estão a sair da crise primeiro. Há áreas dos produtos mais básicos, que é a área do grande consumo e a área do vestuário, não estão ainda a progredir. Antes, pelo contrário, estão ainda a regredir. Portanto, vemos aqui uma diferença em sentido oposto de umas áreas e das outras. E isso tem a ver com o facto de haver estratos de população com atitudes ou com disponibilidades económicas diferenciadas. E, de facto, hoje a SIC, na parte de roupas, não contrariava isso, porque eles entrevistaram sobretudo tipos de roupas caras, o que eu vi. Sim, sim. E, portanto, não desmente nada do que ele está a dizer. E, portanto, temos que ver, não podemos tomar a nuvem por junho, ou seja, temos que ver o que é a realidade. E a realidade, infelizmente, é complexa, não é branco e preto. E, portanto, há variáveis, há estratos de população diferenciados e, portanto, é natural que nesta fase que estamos agora haja setores em que estão a melhorar um bocadinho e outros setores que não estão a melhorar e que ainda estão a piorar. No entanto, no primeiro semestre nós continuamos a dar uma queda no grande consumo de cerca de 1%, o que é relativamente melhor do que no primeiro trimestre, que estávamos em menos 2%. E na área do vestuário estava em menos 3%. Portanto, temos que ver isto com uma forma cautelosa, diferenciada. Uma coisa é automóveis, outra coisa é eletrodomésticos, outra coisa é vestuário, outra coisa é grande consumo. Vamos já ouvir a opinião de uma telespectadora que nos liga de Rio Maior, no Chaneves. Muito boa tarde, bem-vindo à Assembleia Geral. Qual é a sua opinião sobre o tema de hoje? Olá, Marina, e boa tarde também para os seus convidados. Claro, Marina, olha, cá em casa ainda não comecei a gastar muito mais, não, porque isto tem um aumento de impostos e brutal. Contudo, mesmo as coisas em promoção nos hipermercados, ou somos nós, já que não temos dinheiro, não sei, conseguem estar caras, mas atrás de duas ou três coisas, levam logo um dinheirão e não traz quase nada. Não. Isto está, de facto, ainda não está. Eu, pelo menos, ainda não senti que estivesse muito bom, não. Porque houve uma carga brutal de impostos e os 23% que aplicaram na água e na eletricidade e tudo, é muito. Pagamos imensos impostos. E não dá, Marina. Muito obrigada. Obrigada, Nuxa Neves, pela sua opinião neste Assembleia Geral. Queria-lhe perguntar, Paulo Caldeira, pegando no que estava a dizer, considera normal que melhore primeiro nos carros, na tecnologia, nos bens de informática e só depois
nos bens de grande consumo? Infelizmente sim, porque, como já Já aqui assistiu a esta comentámos, tendência tem a ver com os estratos da população diferentes. E, portanto, quem está bem ou quem está melhor pode comprar automóveis e quem não está Mas tão bem... não era preciso ter esperado por 2015, porque... Era preciso ter confiança para poder fazer o investimento e, portanto, a questão da confiança é muito importante. A disponibilidade económica e a confiança conjugadas é que dão o aumento das vendas. E, portanto, é natural que haja famílias que, felizmente, estão melhores, que têm melhor perspectiva para o futuro e, portanto, investem na compra de um bem que, durante tantos anos, nos últimos 2, 3 anos, esteve tão mal, que foi a venda de automóveis, estivemos em mínimos absolutos, e que agora estão melhor. Ótimo. Mas isso não quer dizer que toda a população esteja melhor. Quer dizer que há uma fatia que está melhor, o consumo no global está a incrementar, como diz o INE, mas temos que ver que há fatias que estão melhor e que estão a incrementar e há fatias que não estão, que estão na mesma ou pior. E, portanto, há essa diferenciação porque a realidade não é, como dizia há pouco, branca e preta. Ainda assim, Pedro da Anunciação, a melhoria dos rendimentos sentiram-se mais na classe média. Os salários da função pública foram repostos em 20% dos cortes. Há pensionistas que já não têm a contribuição extraordinária de solidariedade. Porque é que não se nota aí? Você repara, hoje os jornais apresentam os dados do INE a ligarem duas coisas, que é o aumento do consumo e a diminuição da poupança. Eles dizem, aumento do consumo, diminui a poupança. Quem é que pode poupar? Nós ouviu agora a enfermeira dos Chaneves de Rio Maior. Nós sabemos, eu sei porque ela, sempre que vem cá, quase sempre ela intervém. É uma telespectadora interventiva assídua. E apoiante até desta maioria e, portanto, ela não é suspeita. Ela não pode aumentar as despesas. Eu também não posso, mas eu dou por seguro, eu até admito que a população seja toda diferente de mim. Eu sou um caso especial, sou diferente. Agora, as coisas parecem ligadas e, de facto, quem é que pode poupar e contribuir para poupanças altas nos bancos? Quem ganha bem. Portanto, quem ganha bem depende dos tais níveis subjetivos que são os que fazem a economia Mas aqui faz uma percentagem do rendimento disponível, a parte que vai para poupar e a parte que vai para gastar. Pois, poupam menos, gastam mais, claro, mas são as classes que poupam, portanto, são estratos sociais que podem poupar e que podem, tendo mais confiança, achar, agora não é preciso poupar tanto porque as coisas vão estar melhores, que o essencial da crise já passou. Podem pensar nisso, mas esses foram aqueles que nunca foram atingidos pela crise, mas que foram atingidos na confiança, que são os tais fatores subjetivos que fazem a economia andar, e já há muito tempo que foram dados prémios nobres a pessoas que disseram, e aliás o professor Cavaco Silva tinha muito essa teoria dos fatores subjetivos na economia, e o principal é o da confiança. Os fatores subjetivos é o da confiança. Eu lembro sempre dele, eu acho que ele ainda era Ministro das Finanças do Dr. Sá Carneiro, quando decretou por decreto você não sei se lembra, que o escudo todos os dias se valorizava, ainda havia escudo, e ele decretou por decreto que daquele fim de semana, à sexta-feira, saiu o decreto a dizer que o escudo se valorizava 10% da segunda-feira. Eu lembro de economistas que não têm noção de nada, o escudo não se valoriza por decreto, é o que disseram os mercados, mas na segunda-feira lá estava 10% valia mais. Os mercados acreditaram, houve confiança nele, como aquele carrancudo que ele já tinha na altura, os mercados apoiaram, tiveram confiança e a coisa funcionou. Os economistas, segundo as teorias económicas, aquilo não deveria funcionar. Mas segundo os fatores subjetivos e de confiança, funcionou. É a mesma coisa, agora, pelos vistos, há um bocadinho mais de confiança. Há umas pessoas que estavam a poupar, tinham dinheiro para poupar. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro para poupar, portanto também não posso fazer essa opção. Mas quem tem dinheiro para poupar, naturalmente, estou um bocadinho como a enfermeira nos Chaneves. Não tenho dinheiro para poupar, portanto não me sobra. Tenho uma família ainda por cima que não é tida em conta, cai na água de outros países, é que também das pessoas não tidas em conta. Cá não são, portanto, olha... Uma família numerosa. Numerosa, mas não sou tratado como tal, nem tenho nenhuma benesse por isso. Portanto, tenho de pagar tudo o que me custa, uma família que eu gosto muito de ter, não dispenso nenhum, mas de facto são coisas que não saem baratas e que saem... Portanto, eu não pertenço a esse grupo, mas acredito que existe esse grupo das pessoas que podem optar. Ana Gouveia, a telespectadora que nos liga de Lisboa, pertence ou não a esse grupo. Ana Gouveia, muito boa tarde. Já consegue gastar mais, consumir mais este ano? Não consigo, porque não consigo poupar também. Sou daquelas pessoas que não conseguem poupar, porque também tenho uma família não muito numerosa, mas ainda tenho netos a cargo e, portanto,
não estou a consumir mais e penso que só consome uma parte ínfima, só pode consumir mais uma parte ínfima da população, porque os impostos ainda estão altíssimos, ainda há cortes nos salários e, portanto, nem todos, eu pelo menos não consigo consumir mais, não estou a consumir mais. Muito obrigada, Ana Gouveia, por ter partilhado aqui a sua experiência sobre este tema. Paulo Caldeira, esta questão de não estarem, tanto a primeira telespectadora nos Chaneves como agora esta segunda telespectadora, ambas dizem que não podem consumir mais. Não estão a consumir mais porque o rendimento disponível está a ser para poupar ou nem uma coisa nem outra? Conseguem também ter leitura sobre esta classe de bens de grande consumo que está a cair? Os políticos não estão a poupar, eles não podem poupar nem podem gastar. Acho eu, sou um bocadinho como eu, sinto compreendo-os lindamente. Na mesma. Esta amostra não é uma amostra representativa. São pessoas que colaboram e que participam no programa. Aquilo que nós vemos é que os lares portugueses, as famílias portuguesas, e nós temos a amostra de 4.000 famílias em que acompanhamos o consumo, e nessas 4.000 famílias vemos que no primeiro semestre deste ano consumiram menos 1% do volume comprado em grande consumo do que o ano passado. Isso é relativamente melhor do que no final de 2014, em que a redução era maior que esta. E, portanto, podemos ver isto de duas formas. Que as pessoas estão a consumir menos ainda, mas que estão a consumir menos, relativamente menos àquilo que era, do ponto de vista relativo, o ano de 2014 ou mesmo o primeiro trimestre deste ano. Portanto, não podemos dizer que no grande consumo haja um incremento. Antes, pelo contrário, há ainda uma redução. Ainda assim, há uma redução menor do que havia podia ser, sim, do que foi no passado. E do que foi no primeiro trimestre. O que é que mudou de março para junho para esta queda ter passado a metade, ainda que seja uma queda? Não sabemos ao certo. Sabemos é que há alguns indicadores claros, como, por exemplo, o facto dos funcionários públicos terem hoje um ordenado ligeiramente maior do que o ano de 2014, como outros fatores de disponibilidade económica maior, que podem contribuir eventualmente para isso. Em relação, Pedro, da Anunciação, ao crédito bancário, pode, de alguma forma, o facto de os bancos estarem novamente a abrir as torneiras, também com a ajuda do programa do BCE, que de facto está a ajudar a dinamizar a economia, pode ter impacto, não já, mas ao longo do resto do ano? Que agora os bancos estão, aquela coisa que se falou muito, a alavancagem do que podem emprestar em relação aos depósitos que têm. Portanto, só podem emprestar até 120%, eles tiveram de reduzir. Créditos sobre depósitos. Portanto, se há menos depósitos, se há menos poupança, eles também podem. De resto, isso vem nos dados do INE, é uma das coisas que eles salientam, ou pelo menos que os jornais se adiantam ao publicar os dados do INE. Se há menos depósitos, há menos possibilidade de crédito. Por isso é uma das coisas, aliás, vocês dizem isso, e por aqui, eu estive há bocadinho a ler também o vosso artigo, e também dizem isso. Há menos crédito, há menos possibilidade de crédito, exatamente, perdem capacidade de financiamento, porque havendo menos depósitos, estando os bancos alavancados aos depósitos, não podem emprestar tanto dinheiro, mas também as pessoas não têm estímulo nenhum para pôr dinheiro nos bancos hoje. Repare que os bancos não pagam quase nada pelo dinheiro que lá está, portanto não têm estímulo nenhum. Eu também acho que se tivesse dinheiro não me preocupava muito, talvez me preocupasse em gastar em coisas que pudessem ser vendidas mais tarde, preferia isso do que estar a pôr nos bancos que não me pagam nada e que estão a dar um serviço cada vez pior. Ainda me lembro quando o BCP apareceu sozinho, que melhorou tanto o serviço dos bancos todos cá. Eu depois fui viver 14 anos para Medina, arranjei um banco que me desse um serviço, embirrei com todos os bancos espanhóis e fiquei espantado como é que os espanhóis compraram um bocado tanta banca, porque achavam que eles não sabiam fazer banca. Não é não saber, é que o BCP, de facto, naquela altura tinha melhorado muito cá o serviço bancário. Agora o serviço bancário piorou todo outra vez. Não sei se os doutores Jardim Gonçalves têm desaparecido, não faço ideia. Foi porque todos foram obrigados a fazer cortes e reestruturações. E piorou muito o serviço. Eu sinto como cliente que o serviço não é a mesma coisa. Os bancos já não pagam a conta a tempo de horas as minhas contas, eu sempre preocupado com isso, já, porque eu sou talvez um bom cliente, já fui um cliente melhor do que sou hoje. Paulo Caldeira, em relação aos automóveis, para o Governo ou para as receitas do orçamento, a execução orçamental, que depois acaba a fatura por ser paga
por todos nós, é mais importante vender mais carros porque o valor do bem é maior, porque tem receitas de ISV mais altas, do que continuar a crescer nos bens mais baratos com impostos mais baixos? Não importa muito se o bem é mais barato ou mais caro. O que importa é que se o volume total gerado de impostos for maior ou menor. Pois, com certeza, se houver um aumento de consumo em termos globais e se isso aumentar um aumento de receitas fiscais, seguramente será bom para as contas públicas. Agora, nós temos indicadores também de outro tipo. Ainda este fim de semana saiu uma notícia sobre o recorde de vendas de imobiliário. E, portanto, temos mais uma vez aqui que fazer uma distinção grande entre aquilo que são bens duráveis, bens não duráveis e áreas onde está a crescer ou não está a crescer. E aí no imobiliário tem a ver com o crédito? Pode ter a ver com o crédito, pode ter a ver também com o não crédito, com a aplicação financeira, digamos assim, de recursos disponíveis em vez de outras formas de depósito e, portanto, pode haver um conjunto de outros fatores que façam influência sobre isso. Agora, se falamos dos portugueses, se falamos das famílias portuguesas, temos que falar numa dimensão mais global. E aí temos de falar da roupa, temos de falar dos produtos de supermercado, temos de falar dos produtos básicos, daquilo que é do combustível automóvel e, portanto, daquilo que interessa à grande maioria das famílias. E nessa área, com exceção dos combustíveis, ainda não vemos nenhum incremento de consumo. E os combustíveis estão a subir quanto, segundo os vossos dados? 2%. No semestre? No trimestre. E, portanto, temos que ver que quando falamos dos portugueses, é sempre muito fácil falar dos portugueses em geral, mas há portugueses e portugueses e ainda outros portugueses e ainda outros portugueses. E, portanto, temos que ver que o imobiliário está a subir, mas nem toda a gente compra casa. Nem toda a gente compra automóvel. E, portanto, aquilo que é mais geral, para se poder falar das famílias, é claramente o grande consumo e nessa área a retoma ainda não veio. E estava há pouco a falar em volume, que para o primeiro semestre antecipam, faltam poucos dias para terminar o mês de junho, antecipam uma quebra de 1% em relação ao ano passado. E em valor, como é que se comporta o volume versus o valor? As tendências são mais ou menos idênticas, não há grande diferença, apesar de ser muito difícil calcular hoje os valores devido aos descontos e às promoções, mas do que nós vemos é que a tendência de volume e valor mais ou menos acompanha a mesma linha. Não há grandes diferenças do ponto de vista de tendência. E em relação às marcas próprias, que já tiveram um peso e uma cota de mercado significativa no mercado do retalho, há mudanças no comportamento exatamente com as promoções agressivas que são levadas a cabo? Nota-se ainda que continuam os portugueses a escolher mais marca própria por ser mais barato, ou há uma inversão dessa tendência? Há uma inversão dessa tendência no último ano, de uma forma mais clara, por efeito das promoções, que fez com que a cota de mercado da marca de fabricante subisse em detrimento da marca de distribuição. E quanto? Consegue-me mais ou menos? Eu não tenho os dados de cabeça, mas há uma redução importante. Eu posso dizer que, por exemplo, a marca de fabricante no primeiro trimestre aumentou 3%. E a marca da distribuição caiu. Portanto, aí já pode ver que há realmente uma inversão de tendência. E, Pedro, da Anunciação, as marcas de fabricante são sempre mais caras do que as marcas próprias? Mas para mim é uma surpresa, eu que vivo com algumas dificuldades, procuro nos supermercados, e que vou muito ao supermercado, gosto de ir, procuro muito marcas brancas, as marcas próprias, você fala das marcas brancas. Sim. Eu procuro muito marcas brancas e de resto cheguei à conclusão que normalmente as marcas brancas dos bons supermercados não são nada más, são até bastante boas e dou-me lindamente com elas. Isto é para mim uma surpresa, saber, olha, eu também está a ver, eu não sou nada o padrão, a pessoa do padrão. Mas estes números são de facto uns números frios e gelados, assim atirados, a gente não sabe, pensa, realmente devia-se aqueles números do INE, nós já imaginávamos toda a gente ia viver lindamente, ia gastar, eu já estava a pensar, olha, eu sou eu sozinho, mas afinal hoje fico aqui satisfeito, porque pelo menos já ouvi duas pessoas, e uma delas sei que é apoiante do governo, a outra é uma senhora economista, esta Ana Gouveia, economista, a doutora Ana Gouveia, portanto,
fiquei satisfeito, não pelo mal delas, mas por saber que não sou sozinho no mal. Eu desejo-lhes todo o bem. Não fico nada satisfeito por elas não poderem consumir mais. Mas já estava a ver, já está realmente hoje, quando vi aquilo hoje na televisão, imaginei, as agências, mas uma pessoa começa a pensar e a maioria das pessoas já não compra viagens nas agências de viagens, compra na internet, são mais baratas. Para ir a uma agência de viagens é preciso já ter um certo poder de compra. Ou querer uma oferta muito específica. Ou querer uma oferta específica e ter uma poder de compra para essa à oferta medida. desenhada, claro. Mas é precisamente ter poder de compra para isso. Portanto, tudo isto, tudo no fundo que eu vi hoje na SIC e que me levou a pensar que as coisas davam, eram coisas, as marcas de roupas, se eu bem me lembro, eram tudo marcas já caras, que estavam a vender bem. E as agências de viagens também, pelos vistos. Depois até pensei que as duas pessoas, coitadas, estavam a ser entrevistadas, calhou aquelas duas pessoas, mas podiam ser outras, não significam nada, mas naturalmente tinham toda a razão, com estas duas que apareceram hoje, naturalmente quem tem dinheiro para poupar, deixou de poupar e passou com mais confiança, de qualquer maneira, acho que o país está a lucrar com isso, porque os dados do INE também apontam para um aumento do PIB, que apesar dos números preocupantes do déficit que eles dão, de 5,8%, que levam-nos a acreditar mais na Comissão Europeia e no FMI quando não acreditam que nós vamos conseguir o déficit que o Governo está a prever para o fim do ano, 2,7%, não era? Tem questão. E eles acham que vai ser muito difícil atingir também, o INE, os números do INE apontam que vai ser, mas de qualquer maneira acham que ainda assim isto foi bom para o PIB, porque o PIB aumentou, já não me lembro quanto, eu tenho para aqui uma nota de quanto é que aumentou o PIB, mas aumentou o PIB aí 2%. E isso traz riscos para a taxa de poupança, logo Para para... a taxa de poupança traz. Isso eles veio uma coisa ligada à outra. A taxa de poupança diminuiu. Portanto, riscos para a poupança traz. Mas os bancos também têm de se habituar naturalmente a dar mais. Para já a mensagem dos políticos é que temos de esperar que as eleições passem para ser menos eleitoralista. Porque não há nada a fazer, já se percebeu. Lembro que foi a campanha eleitoral a última, você também se deve lembrar, o Dr. Pedro Passos Coelho fez esta política, prometeu este mundo e o outro prometeu a lua aos portugueses e afinal depois vai fazer a política que se está a ver. Portanto, é um bocadinho difícil imaginar qualquer político não fazer este género de discurso na campanha eleitoral que estimula as pessoas também a gastarem e naturalmente estimula-lhes os níveis de confiança. Porque a taxa de poupança prevista para este ano é de 6,9%, Mas os o mesmo bancos valor têm de se esforçar mais para captar mais poupanças, porque senão também, eu se tivesse um bocadinho de confiança, também não, se tivesse dinheiro disponível, não fazia nada e pôr lá o dinheiro dormir e a desvalorizar-se num banco, enquanto o banco estava a ganhar dinheiro com ele, sem partilhar nada comigo, não ficava nada satisfeito por todas as razões, porque objetivamente porque não ganhava nada com isso e subjetivamente porque achou a imoralidade estarem a ganhar coisas com dinheiro meu sem eu ganhar nada com isso. Pedro, pergunto-lhe a título pessoal, porque tem dado sempre o seu exemplo, se tem confiança, que é aqui um fator importante, que vai melhorar estes Sabe, gastos, você já me conhece bem que venho aqui todas as poupança. quintas-feiras. Eu não tenho muita confiança nesta situação e depois do que vi este governo, eu aliás que era um simpatizante do PSD antigo, eu não tenho simpatia nenhuma pelo PSD atual, como você deve ter reparado nas vezes todas que eu venho cá. Aliás, outro dia a enfermeira nos Chaneves até se zangou comigo por dizer que eu dizia muito mal do PSD. Eu não digo muito mal do PSD, eu gostava muito do PSD antigo, mas não gosto deste e lembro de tudo que o Pedro Passos Coelho andou a prometer. Eu conheço o Pedro Passos Coelho, talvez não sei se melhor ele que ele a mim, mas lembro-me dele do isso, ainda de quando era casado com uma das 12, portanto já há muitos anos, nem sei se vale a pena recordar isso, mas não tenho muita confiança nesta situação, eu não tenho muita confiança, eu não seria dos que, quer dizer, há uma confiança porque há uma ideia de que as coisas vão mudar, mas eu não sei se vão mudar para melhor. E há números positivos para o PIB, pois, para o déficit. Parece que realmente atingimos o chão, mas o FMI, não quer dizer que o FMI nos costuma assustar, teve aquela época de Strauss-Kahn, que lá conseguiu fazer o Brasil ter uma intervenção que não foi fatal para o Brasil cresceu, parece um caso único de intervenção. A situação grega também ajuda a melhorar a confiança em Portugal? Eu acho que não. A distanciar-nos, dizer nós estamos muito diferentes deles. Sim, mas e depois já estou como o Dr. Teixeira Santos, mas nós já vimos o filme, você reparou que hoje aparecem umas declarações até do próprio Barroso que andava, que queria alinhar com o governo, dizer que nós não temos nada a ver, ele já dizia também, bom, é um facto que a seguir à Grécia
nós até ao fim do ano talvez nos consigamos aguentar, mas a seguir à Grécia nós estamos no olho de furacão, eu não dizia estas palavras, mas no fundo era o que queria dizer. Portanto, nós não estamos assim tão diferentes da Grécia. Eu já estou como o Dr. Teixeira dos Santos, eu já vi este filme, você lembra-se aí, quando começou em 2010, 2011, nós pensávamos que podíamos passar incólumes, até o governo deu o dinheiro para o primeiro programa de resgate da Grécia, sem sonhar que logo a seguir ao programa de resgate estar decidido, eles vinham atrás de nós, e depois foi os espanhóis que diziam, nós não temos nada a ver com Portugal, e cancelaram os cimeiras e tudo, para não serem implicados em nada, mas a seguir, puma, levaram eles, os mercados vão-se fixando, sei lá, olha, eu não tenho confiança, nesse aspecto eu não teria muita confiança. Mas agora estamos a receber estas mensagens. Por um lado, os bancos a não nos estimularem nada para pôr lá dinheiro. Por outro lado, mesmo que eu tivesse, eu não tenho, mas por outro lado, as mensagens do Governo e do PS é de que o futuro vai ser um futuro de tâmaras e não sei, de mel e leite e tudo, coisas extraordinárias. Não sei... Não estou assim muito. Eu aprendi a ser muito cético em relação à classe política em geral e, sobretudo, à atual. Não tenho esta confiança toda. Paulo Caldeira, em relação ao previsão para o ano, estamos a terminar o primeiro semestre, o que é que consegue antecipar ou esperar que seja este comportamento de 2015 das famílias? Neste momento não estamos a fazer previsões por vários motivos. Não o fazemos, mas sobretudo não o fazemos em momentos tão, digamos assim, tão difíceis de antever como estes. Tão voláteis. Tão voláteis como este. Ou seja, é realmente difícil fazer qualquer tipo de previsão neste tipo de ambiente. Hoje em dia Está a conjuntura... a falar do ambiente... Estou a falar do ambiente do consumo. E, portanto, estamos a dizer que é muito difícil realmente fazer previsões com um grau de certeza minimamente aceitável, na nossa opinião. Aquilo que podemos dizer, sim, é que estamos a ver que está menos negativo do que já foi. E há umas previsões que foram feitas já em abril, não foi, do Banco de Portugal, o relatório do Banco de Portugal para 2015, 2017, que apontavam para um futuro risonho. Em termos não sei de consumo se interno, muita gente hoje a acreditar no Banco de Portugal depois do que aconteceu no BES também. O Banco de Portugal disse, sei lá, eu imagino que isto é um setor que faz estudos diferente do que dizia que o BES estava todo impecável quando não estava, mas as pessoas de qualquer maneira estão escaldadas com o Banco de Portugal, mas em abril foi divulgado um relatório do Banco de Portugal a dizer que ia ser tudo brilhante, não era de 2015, 2017. Não sei se você viu. Sim. Paulo, em relação, não falando de previsões, porque de facto, como disse, é difícil fazê-las numa altura tanta volatilidade e mudanças de comportamentos, quando achávamos que já tínhamos visto tudo, continuamos a ser surpreendidos pelo consumo, mas na teoria, se mantiver esta reposição salarial dos cortes da função pública ao ritmo de 20% ao ano, ou mais, caso seja o PS governo que quer repor em metade do tempo e também, de alguma forma, aliviar a sobretaxa de IRS, seguindo a tendência do primeiro trimestre para o segundo trimestre, para o final do ano, para o próximo ano, podemos dizer que, passo a passo, de forma mais ou menos sustentada, vai haver uma melhoria? Não sei se podemos dizer isso. Aquilo que nós sabemos é que o consumo sempre está ligado à confiança. E sempre está ligado à confiança no futuro. E, portanto, e à situação do emprego. Isso também depende da Grécia? Isso depende de muitos fatores. Provavelmente depende da Grécia, mas depende de muitos outros fatores. Se nós tivermos um indicador de confiança melhor ainda do que está hoje, que já é melhor do que no passado, se continuarmos, sobretudo, com a questão da preocupação com a situação do emprego, que é muito importante, a situação do meu próprio emprego. E, portanto, nesse sentido, se esses indicadores melhorarem, muito provavelmente o consumo vai melhorar. E, portanto, a relação do consumo com o índice de confiança é muito importante. Tem que ser somado ao rendimento disponível. Obviamente, se surgir um imposto adicional que vai reduzir o rendimento disponível, isso não vai acontecer. Mas, de um ponto de vista geral, em todo o mundo, assim é. Quando há aumento de confiança, há a seguir um aumento de consumo. Paulo Caldeira, Pedro da Anunciação, muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Assembleia Geral, que fica por aqui e que volta amanhã com outro tema da atualidade. Contamos com a sua opinião. Boa tarde, até amanhã.